Hoje temos o imenso prazer de receber para a nossa conversa Dr. José Lúcio Martins Machado. Dr. José Lúcio é o nosso consultor, né, e que tem nos orientado na implantação do curso de medicina na FEMA, né? E o Dr. José Lúcio está aqui conosco hoje, acabar de repassar as nossas estruturas aqui, físicas, laboratórios e tal, nos orientando nessa parte também. E atualmente está professor da pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês e também diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul. O doutor José Lúcio foi o que elaborou todo o projeto pedagógico do nosso curso de medicina. E eu estava exatamente querendo falar sobre esse projeto pedagógico, né, José Lúcio? Porque eu sei que você tem trabalhado na implantação de curso de medicina pelo Brasil inteiro, né? Então, gostaria que você trouxesse essas informações, porque há uma grande expectativa, enfim, em relação ao curso em toda a cidade. Tá certo. Então, bom dia a todos. Queria cumprimentar meu amigo Ulisses Guariba por essa oportunidade de estar aqui junto com a população, as pessoas, comunidade acadêmica, científica e as pessoas que assistem o programa da TV Fama. E é uma oportunidade boa de nós conversarmos sobre um tema importante e relevante, hoje não só para a cidade de Assis, como para o país todo, que diz respeito à criação de novos cursos de medicina e, dentro desse contexto, o curso de medicina de Assis, né, tão esperado por essa comunidade. Trabalhar com os projetos pedagógicos de curso de medicina, Ulisses, tem sido aí a minha trajetória aí nos últimos 20 anos. Né? Eu resolvi estudar, me aprofundar nisso, eu sou pesquisador na área de educação médica, toda a minha linha de pesquisa dentro do Hospital Sírio-Libanês, na pós-graduação, está em torno da questão da educação médica e da formação de profissionais de saúde. E o que nós temos aí nos últimos 20 anos é uma verdadeira revolução na área da formação em saúde, com a incorporação de tecnologias educacionais novas que vão no sentido da integração cada vez maior do estudante, do profissional de saúde e informação em cenários vivos de prática, né, junto ao trabalho em saúde, na produção da saúde, né? E o processo de formação se dá ao longo da vida do estudante, da vida do aprendiz, mas intimamente inserido nos cenários de prática, que no caso do nosso país é o Sistema Único de Saúde, né? É o SUS. Nós temos aí uma Constituição, a chamada Constituição Cidadã de 88, que prevê lá no seu artigo 200 da Constituição que todo o processo de formação na área da saúde deve ser reordenado em direção ao Sistema Único de Saúde, né? Isso é um avanço. De 88 para cá, uma série de leis, normas, resoluções do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação foram no sentido de regulamentar esse artigo da Constituição. Em 1913 também isso é uma regulamentação nova, né? 1913? 2013, perdão. Ah, tá. 2001 nós tivemos um avanço importante, que foram as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina, isso em 2001, regulamentando a LDB especificamente para a área dos cursos na área da saúde, e o curso de medicina foi um curso pioneiro na elaboração das suas diretrizes, junto com a enfermagem, com outros cursos também. E agora, em 2014, nós tivemos a reedição das diretrizes, por uma solicitação do próprio Ministério da Educação e da Saúde, numa ação interministerial, que é por conta de uma política pública chamada, que nós conhecemos, a política pública chamada do Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos, ele foi instalado basicamente com 3 vertentes, no sentido de ampliar o acesso da população ao atendimento e ao cuidado em saúde. A primeira vertente foi a entrada de médicos brasileiros ou estrangeiros, especificamente para atenção básica em lugares onde não há médicos.
O segundo ponto foi a ampliação das vagas dos cursos de medicina, dos cursos já existentes no país. E o terceiro ponto, que é onde a CIS entrou, é na criação de novos cursos, com a produção basicamente de mais oferta de mais 12 mil vagas nos próximos, até 1917, que é a meta do atual governo, no sentido de nós termos uma proporção entre médicos e habitantes, e para cada 1.000 habitantes, em torno de 3,8, né, que hoje é um índice aceitável do ponto de vista internacional. Nós estamos, do ponto de vista do país, abaixo disso. Alguns nichos do país a gente até tem essa proporção já adequada. Mas o que nós temos é um acúmulo, uma concentração de médicos em grandes centros, e nós não precisamos ir muito longe do centro de São Paulo. Por exemplo, no interior do estado de São Paulo, nós temos vários clarões, e aqui a região de Assis é um desses clarões, onde você tem áreas que não tem o acesso da população ao cuidado médico é bastante limitado pelo baixo número desses profissionais trabalhando no âmbito do SUS. Né? Então, essa conjuntura hoje do Mais Médicos, com as diretrizes curriculares novas de 2014, propicia um ambiente propício no país para nós pensarmos em cursos. Mas que tipo de curso? Exatamente, né? Isso que... O país não precisa produzir profissionais de qualidade ruim. Isso, a população não precisa ter maus médicos, ela precisa de ter bons médicos, né? Ela precisa ter bons profissionais. E nossa missão é no sentido de orientar as instituições de saúde exatamente na formação de bons profissionais de saúde e bons médicos. E para isso, os professores, eles precisam incorporar no seu processo de formação práticas educativas inovadoras. Em especial na medicina, Ulisses, nós temos uma situação muito peculiar, que nós temos médicos que se transformam de uma hora para outra em professores, né? Minha trajetória era essa, quer dizer, eu acabei terminando um dia residente, no dia seguinte era professor. Né? E a vida me transformou assim em professor. E assim se fazem a maior parte dos professores de medicina. E nem sempre o bom médico, ele vai ser o bom professor. São duas profissões que se somam, mas elas têm peculiaridades. Né? Eu não posso trabalhar a profissão da medicina e nas horas vagas ser professor. Não, professor é uma missão, é uma profissão tão importante quanto a profissão médica. E é isso que a gente tenta mostrar para as coletividades, né, no entorno das instituições de ensino que buscam organizar os seus cursos de medicina. Nessa profissionalização do professor de medicina, ele tem que incorporar na sua valise tecnológica, né, o médico ele tem lá a sua malinha que tem o estetoscópio, né, o esfigmo, o otoscópio e tal. Mas, enquanto professor, ele também tem a sua valise tecnológica, onde ele tem métodos pedagógicos distintos que ele deve utilizar dentro de cada situação. Por que isso? Porque os estudantes, né, não são diferentes de nós. Nós somos seres humanos singulares, nós não somos um igual ao outro. Nossas necessidades são individuais. E a nossa forma de aprender também é individual. Então, tem algumas pessoas que aprendem mais em pequenos grupos, discutindo em grupos. Tem outras pessoas que aprendem melhor estudando sozinhas. Tem outras que gostam de uma aula tradicional. Tem outras que gostam do espaço à distância. Uma boa escola de medicina tem que oferecer todo esse arsenal pedagógico para que os alunos, dentro dos seus estilos de aprendizagem, possam se adequar. Essa é a boa escola, né? É o contrário do movimento que você vê muitas vezes na educação de massificação, né, de apostilização, né, até utilizando aí uma alteração da língua portuguesa, uma valmartização do ensino da saúde, né, onde você vai buscando coisas tal como você vai num grande supermercado. A educação não. A educação ela tem que considerar as nuances individuais, as singularidades, né, os movimentos de cada indivíduo, a forma que cada indivíduo enxerga o mundo tem que ser considerada, né, e esse é o ato do educador. E o sistema PBL, que é o Problem Based Learning, né, que é a pedagogia ativa, ela leva em conta isso.
Isso, você está citando uma das ferramentas dessa valise do professor, né? Quer dizer, o professor ele tem que ter um arsenal tecnológico para ele aplicar dentro de cada situação. Nesse arsenal tecnológico tem a aula tradicional que continua tendo seu lugar, ele tem o Problem-Based Learning, que é uma metodologia ativa, né, que trabalha com pequenos grupos e situações, problemas ligadas à realidade. Então, veja, uma das coisas que o profissional de saúde faz a vida dele inteira, enquanto trabalhador, é resolver problemas. Poxa, então por que durante os 6 anos da faculdade eu vou lá e dou aula e tento ensinar de uma forma diferente de como vai ser o trabalho dele depois da vida do dia a dia? Então, eu trago a situação real para dentro da sala de aula, para dentro do pequeno grupo, e o trabalho dele vai ser pensar alternativas de como ele vai resolver os problemas de saúde que lhe se apresentam. E são problemas individuais, muitas vezes, e problemas da coletividade. Ele tem que trabalhar, ora, com o problema de saúde da pessoa, ora, ele tem que trabalhar com o problema da saúde coletiva, com o problema de saúde pública. Para você ter uma ideia, vamos falar de uma coisa prática. Um aluno de primeiro ano, por exemplo, a questão de 5, 6 anos atrás, quando nós tivemos o surto da gripe suína, né, do vírus H1N1, o primeiro problema que o aluno tinha quando ele entrava na faculdade, na primeira semana, era um caso de gripe. Puxa, quer começar discutir a medicina por uma situação concreta que estava afligindo, ele chegava em casa, discutia com o pai, com a mãe, abria a revista da semana, ele tinha essa questão, e na escola ele ia conversar sobre o quê? Sobre outras coisas? Não, ele vai conversar sobre isso e vai discutir casos reais disso. Então, a metodologia ativa, ela traz o mundo real para o cotidiano do estudante. Essa é uma característica importante, e o Problem-Based Learning, a aprendizagem baseada em problemas, é uma delas. As outras metodologias, existem outras metodologias, mas que nós podemos conversar ao longo da nossa entrevista hoje. Faremos um pequeno intervalo. Conversamos hoje com o professor José Lúcio Martins Machado, que é professor da pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês e é o nosso consultor na implantação do curso de medicina na FEMA, aqui em Assis. Né? E também trabalha em vários outros programas de ensino médico pelo Brasil afora. Não é? Quantos cursos você já participou da... Eu trabalho na reflexão e implantação de novos cursos de medicina, efetivamente nesse campo a partir de 99, já são o quê? Já são 16 anos. Mas antes disso eu tive a oportunidade de coordenar o curso de medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, que foi uma experiência importante. Nós, nos anos 90, enquanto eu estava em Botucatu, nós recebemos um apoio muito grande da Fundação Kellogg, e que nesse apoio, eu e um conjunto de outros coordenadores de curso de medicina do país, recebemos uma bolsa de suporte da Kellogg para conhecer as principais experiências do mundo que estavam acontecendo naquele momento em torno da educação médica. A Kellogg, ela fazia o que nós chamávamos de seminários viajeiros, e nós tivemos a oportunidade de conhecer diversas localidades, diversas experiências educacionais. Essa experiência nasceu no Canadá, não é? Isso. O Canadá, ele inaugurou uma das metodologias ativas, que é o Problem-Based Learning. Começou no Canadá em 1967. Um grupo de professores, médicos, educadores, que se juntaram na Universidade da McMaster, em Hamilton. Hamilton é uma cidadezinha, na época ela tinha aí pouco mais de 30 mil habitantes, perto da cidade de Toronto, com uma universidade muito bonita, e juntaram vários professores de medicina. Da América Latina, foram 2 professores, um do Uruguai e outro do Chile. Na época, eram professores que estavam com problemas na universidade em função da ditadura militar, e que foram para o Canadá.
E lá no Canadá, esse professor Luiz Branda, do Uruguai, professor José Venturelli, do Chile, eles ajudaram a organizar o curso do McMaster e depois, nos anos seguintes, propagaram dentro da língua portuguesa e da língua espanhola essas inovações que eles produziram na McMaster. Eu tive a oportunidade, a grata satisfação de conviver com o professor Venturelli durante o ano sabático dele, que ele passou comigo em Botucatu, me ajudando na condução do curso de medicina de lá. E a partir dessa experiência, ela também se disseminou pelos Estados Unidos todos, né? Isso. A aprendizagem baseada em problemas, ela começou no Canadá, aí um grupo de escolas europeias, mas inicialmente Maastricht, na Holanda, visitaram o Canadá em 72 e formaram a primeira escola com aprendizagem baseada em problemas na Holanda, em Maastricht. E são duas escolas que tiveram características diferentes da evolução da metodologia. Nos Estados Unidos, a primeira experiência dos americanos com essa metodologia não foi numa universidade chamada Universidade de Ponta, mas era uma universidade subsidiada pelo governo americano, num estado americano muito carente, que é o estado do Novo México. O Novo México é um estado, uma parte dele desértica, onde vários pueblos indígenas vivem e recebem apoio da Universidade do Novo México. E essa universidade foi a primeira a montar um curso todo baseado em problemas e inserido na atenção primária. E aí, os professores da Harvard, que estavam interessados em conhecer isso, mas não queriam a orientação dos canadenses, porque havia ali uma questão bairrista, foram beber da fonte da Universidade do Novo México. E aí os primeiros professores da Harvard foram capacitados pela Universidade do Novo México por um professor que hoje mora no Brasil, chama-se Stuart Manning, é um professor emérito da Universidade do Novo México e que é pioneiro isso nos Estados Unidos. E capacitou os primeiros professores da Harvard. A Harvard tem hoje o curso com essa metodologia implantado, até hoje é um curso de sucesso. De sucesso, né? Bom, quais são como está sendo essa ampliação dos cursos de medicina? Você acompanhou muito de perto também a política do governo federal, né? Como é que está evoluindo essa tentativa de ampliar as faculdades, né, nessas 40 cidades programadas pelo Mais Médico? Bem, nós tivemos aí um edital lançado no ano passado, né, colocado pelo governo federal, um chamamento público para que diversas instituições privadas apresentassem propostas para 39 cidades que foram pré-selecionadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. Essas cidades, e num primeiro momento a Assis, inclusive, foi pré-selecionada pelo governo federal, e que aí, depois que soube da intenção da instituição municipal aqui de Assis de propor o curso de medicina, até recuou no sentido de abrir isso para a iniciativa privada, o que foi muito bom. Eu acho que para a instituição aqui, para a FEMA, saiu à frente aí desse processo, né? E deu um bom exemplo de articulação política para que essa situação se revertesse em torno da FEMA, né? Então, hoje, a situação é que esse edital ele foi aberto no dia 22 de dezembro, fechado no dia 4 de fevereiro. Nós temos aí informações ainda extraoficiais, mas que em torno de 380 inscrições de instituições privadas se candidataram para os 39 municípios, o que dá uma relação aí de candidatos potenciais aos municípios de 10 instituições privadas disputando para cada município. Esse é um processo absolutamente inovador. Primeira vez, eu acho que, não sei se existe um processo desse no mundo, né? É um edital complexo, que eu acho que dentro dessa complexidade ainda muita coisa vai acontecer aqui ao longo desse tempo, né? Mas nós estamos exatamente na espera do resultado desse processo, né? E enquanto isso, as instituições municipais, né, os institutos municipais de ensino superior estão se organizando em torno de projetos e propostas concretas. Eu tive a oportunidade de estar implantando o curso que hoje eu estou dirigindo na Universidade de São Caetano do Sul, que está 1 ano e meio de implantação, Franca, que é através do Centro Universidade Franca, da Unifacef,
também abriu o seu curso agora, está na 3ª semana de implantação. Em São João da Boa Vista, que nós já estamos indo para 1 ano de implantação do novo curso de medicina, e aqui na FEMA, que houve uma aprovação de forma fantástica, consensual no Conselho Estadual de Educação, de novo, né, os dirigentes da FEMA dando aí um banho de conhecimento de articulação política no sentido da aprovação, uma visão importante da Prefeitura e da municipalidade aqui, saindo à frente como pioneira nesse processo, quer dizer, um prefeito que tem essa visão de futuro, né, é um prefeito que sabe, né, que ele fica para a história, porque um curso de medicina ele muda a vida das pessoas no que diz respeito à qualidade de vida, à promoção da saúde, às ações integradas no âmbito dos serviços de saúde. Então, uma prefeitura que tem esse tipo de sensibilidade é aquela que está à frente, que ela está pensando nas suas pessoas, né? E isso é uma questão que a gente sente muito viva aqui na cidade, né? E a gente tem que enaltecer quando isso acontece, né? Nós hoje estivemos discutindo aí as adaptações que precisam ser feitas na nossa estrutura para que a gente possa ter aí no segundo semestre já o início do funcionamento do nosso curso. Mas o grande desafio, e que todo mundo fica muito preocupado, inclusive muitos médicos, né? Há uma enormidade de pessoas que se dispõem a ajudar a organizar o curso, se dispõem a participar. Nós fizemos, por exemplo, uma pequena sondagem no setor só do SUS local, foram 25, 26 médicos que mandaram seu currículo, querem participar. Como é que vai ser agora, Zé Lúcio, essa parte de treinamento? Essas 10 semanas ou menos semanas, como é que vai ser essa preparação dos novos professores? Eu costumo, do ponto de vista didático, comparar um projeto, a implantação de um curso de medicina com a complexidade que tem o projeto pedagógico que a FEMA se dispôs a implantar, é como um brevet para pilotar um Boeing. Né? Quer dizer, vocês têm um Boeing na cidade e você precisa ter pilotos que saibam pilotar Boeing. Nós ainda, talvez seja até uma metáfora infeliz, porque nós tivemos aí recentemente um acidente aí que consternou a todos, né? Mas veja, você precisa ter essa questão do treinamento, da formação, da capacitação das pessoas para que elas possam pilotar esse avião, né, com segurança, né, no sentido de você ter um bom pouso lá na frente, que é na formação das primeiras turmas, né? Nesse sentido, o que nós planejamos quando nós tivemos aí o prazer de estar formulando o projeto pedagógico junto com a comunidade acadêmica aqui, é de pensarmos uma capacitação que vai ter em torno de 120 horas de formação de professores. São diversos encontros ao longo dos próximos 4 meses que nós estamos programando, né? E eu quero colocar isso para os médicos da cidade que nos ouvem, que é um desafio profissional, né? Quer dizer, nós sabemos que quando o indivíduo abraça a medicina, ele não está abraçando só uma profissão. Profissão, né, dentro até da própria aspectos normativos, legais, né, da legislação brasileira, você tem hora para começar, horário de manhã, hora de almoço, você tem carteira assinada, você tem certos direitos, isso é profissão. Medicina vai além disso, Ulisses. Medicina é paixão e missão, né? O indivíduo que abraça a medicina, ele está abraçando uma missão porque ele sabe que ele não tem hora para chegar em casa, a família está colocada em segundo plano porque o paciente vem em primeiro lugar, o telefone celular dele ele deixa à disposição do paciente, ele é um indivíduo que se entrega numa situação de urgência, ele está lá no hospital e está muitas vezes deixando de estar com seus entes queridos, numa festa, tudo mais, para se dedicar. E essa missão agora, ela vem com o ato de você, né, missionário, de passar aquilo que você sabe para o aprendiz, né? Então, além do indivíduo ajudar a cuidar dos outros, ele vai ensinar, ter o prazer de ter uma pessoa do lado, ensinando, né, e formando, né, junto. Então, esse chamamento para capacitação, eu insisto, né, é um desafio para a classe médica,
né, que deve vir para esse processo de formação enquanto uma missão nova, né, que é de formar bons médicos para o país, né? E, nesse sentido, ela envolve sacrifício também. Nós vamos estar fazendo aí capacitação sexta-noite, sábado de manhã, né? Entregando os médicos para as suas famílias aí no sábado na hora do almoço, né? Então o indivíduo vai atrasar um pouco o almoço, mas isso faz parte, né? Quer dizer, quando a gente está com um grande projeto como esse, tem um filósofo chamado Lebré, que diz que os homens sofrem por não serem chamados para grandes projetos. Entendam a classe médica aqui de Assis, os profissionais de saúde que estão sendo chamados pelo professor Guariba, que vocês estão sendo chamados para um grande projeto, né? E quem tem esse prazer de estar num grande projeto na vida, sem dúvida nenhuma, é mais feliz, né? É esse o convite que a gente faz para essa missão. Quer dizer que, de fato, tem que passar por essa... Tem que passar, porque isso envolve um processo... Veja, quando a gente fala da profissão professor, ela é diferente da profissão do médico, né? Então, nosso papel agora é transformar os bons médicos, aqueles que já cuidam bem da população, em também bons professores. Certo. Né? E é uma outra profissão. Certo. Nós faremos um pequeno intervalo. Conversamos hoje com o professor e doutor José Lúcio Martins Machado, né, que é o nosso consultor e nosso orientador na implantação desse projeto atual e novo, né, do curso de Medicina em Assis. Mas você falava exatamente sobre isso, né, há uma missão, né, o pessoal tem que participar meio de corpo e alma no processo todo. Mas como vai se organizar esse treinamento inicial? Então, veja, o treinamento, ele tem, lógico, uma formação e uma organização dialógica com o projeto pedagógico. O projeto pedagógico do curso, ele se assenta em alguns princípios importantes. É a aprendizagem centrada no aluno, a aprendizagem em pequenos grupos, o currículo ele é integrado entre ciências básicas e aplicadas, ele é organizado em temas relevantes, baseados na epidemiologia, naquilo que a população mais adoece, né? Então, nós trabalhamos com as situações de saúde mais relevantes da cidade de Assis, da região, do estado de São Paulo, do país e do mundo, né? Nesta ordem de prioridade, né? Bom, e trabalhamos com as metodologias ativas, articulando todos esses princípios que eu acabei de citar. A capacitação, ela vai trabalhar essas ferramentas pedagógicas. Então, eu vou ter um módulo inicial, onde eu vou trabalhar com os professores como os adultos aprendem, né? Para eles entenderem como que é o processo de aprendizagem, se dá o processo de aprendizagem do adulto, principalmente se dando a partir das vivências e da experiência vivida, né? Isso não vai se dar por meio de aula teórica, nós vamos estar usando metodologia ativa durante a capacitação, porque ao mesmo tempo que o professor vai aprendendo, ele já vai experimentando o que é trabalhar em pequenos grupos e metodologias ativas. Um outro ponto que nós vamos trabalhar são as outras ferramentas. Além da aprendizagem baseada em problemas, nós temos a aprendizagem baseada em equipes, o Team-Based Learning, que é uma outra metodologia ativa que o professor utiliza na sala de aula em grandes grupos, diferente do Problem-Based Learning em pequenos grupos. Nós vamos estar trabalhando com a problematização. Veja, a aprendizagem baseada em problemas, ela tem uma origem de autoria pedagógica lá do Canadá, como nós já falamos. O Team-Based Learning, ela foi uma criação das escolas de Master Business Administration dos Estados Unidos. E o autor dessa metodologia é o professor Larry Michelsen. E hoje ela é muito utilizada nas escolas americanas de formação em saúde, e nós aqui na América Latina também temos um bom trabalho com isso.
A terceira metodologia é a problematização, que é diferente da aprendizagem baseada em problemas. E o grande autor desta metodologia é o nosso Paulo Freire, o nosso educador aí, que tem uma visibilidade internacional, né? O grande educador brasileiro, Paulo Freire, e que trabalhou muito a questão da aprendizagem de adultos usando a metodologia da problematização, o que nós chamamos de arco de Magalhães, e isso os professores também vão estar aprendendo no curso. E outras metodologias ativas, por exemplo, na área das habilidades, né, a aprendizagem nós utilizamos muito o que nós chamamos de simulação realística. A simulação realística, ora ela está trabalhando com a figura do paciente ator, ora ela está trabalhando com a figura de atores mesmo, profissionais que se transfiguram em pacientes. Ora ela está trabalhando em bonecos simuladores e ora está trabalhando com robótica, com robôs. Aqui nós sabemos que vocês vão estar aí adquirindo robôs de última geração e que também vão estar sendo incorporados nesse treinamento dos professores e dos estudantes, né? Aí no manejo desse tipo de situação. Uma outra metodologia ativa é para nós trabalharmos, inclusive, a parte de comunicação médico-paciente, né, é a utilização de jogos dramáticos. Né? Os jogos dramáticos e as dramatizações nós trabalhamos muito para ensinar os estudantes de medicina, e os professores também precisam aprender para poder ensinar, né, de como comunicar más notícias, como que ele avisa uma família de um paciente com mau prognóstico, como que ele lida com as próprias emoções, e para isso a gente trabalha também uma metodologia ativa que são os jogos dramáticos. Então esse é um pouco do tempero e do ingrediente que vai compor a nossa capacitação. Eu faço esse convite a todos, né, para que as pessoas possam vir e que vão conhecer essas metodologias. A vontade dos médicos, nossa, é muito favorável, né? Todo mundo está se oferecendo para participar. Eu acho que vamos ter aí os melhores vão estar conosco e muita gente querendo aprender, não é importante. Mas uma coisa que todo mundo me perguntou muito foi o sírio-libanês, né? Tem se não me engano, é um contrato com o governo federal para formar preceptor, né? E abriu aqui uma inscrição, que não é a nossa, é a inscrição do próprio Sírio. Como é que anda essa programação do Sírio? O Sírio tem um programa, o Sírio como um dos hospitais de excelência, que tem uma certificação para isso específica, e hoje nós somos em torno de 5 ou 6 hospitais no país, ele tem, por estar nessa condição, né, e ser um hospital acreditado enquanto excelência, ele pode destinar parte dos seus recursos oriundos da renúncia fiscal para projetos de formação na área da saúde encomendados pelo Ministério da Saúde. Dentro dessa perspectiva, o Ministério da Saúde hoje tem em parceria com o Hospital Sírio-Libanês em torno da formação de 15 mil trabalhadores de saúde do SUS. Hoje circulam em cursos que o Sírio oferece para intermediados pelo Ministério da Saúde junto aos trabalhadores do SUS. Esses cursos são presenciais, semipresenciais, cursos à distância, cursos de formação na linha da especialização, na linha do aprimoramento e da pós-graduação profissionalizante. Nós já tivemos aqui no SUS também um trabalho de formação. Aqui em Assis, nós tivemos recentemente várias iniciativas e uma delas importante é da formação de preceptores para programas de residência médica aqui. E agora nós estamos entrando numa segunda fase desse programa que nós identificamos na formação de um curso de sensibilização. Os melhores foram selecionados para um processo agora de formação de professores facilitadores, e esses professores, após o processo de formação, vão estar em condições de estar orientando programas de residência. E isso é estratégico e muito importante para o curso de medicina da FEMA, porque, veja, na formação em saúde hoje, você forma ao longo da vida. O curso de medicina, ele dá conta dos 6 primeiros anos. Só que o indivíduo não se forma bom médico só em 6 anos. Hoje ele precisa da residência médica como um complemento fundamental, como padrão ouro para ele ser um bom médico, ele precisa da residência médica, depois ele vai fazer o mestrado, o doutorado, ou seja, entrou na área da saúde, é a história da missão. Você tem a missão de estudar para o resto da vida
para poder estar atualizado e dar o melhor cuidado possível ao paciente. Esse é um compromisso ético que o indivíduo tem com ele mesmo e com a vida das pessoas, dele se manter atualizado. E a residência é fundamental nesse aspecto, e a CIS também está sintonizada nesse programa de formação que hoje é oferecido pelo Hospital Sírio-Libanês, o Instituto de Ensino e Pesquisa do hospital. Agora, a ideia do preceptor, depois do internato e depois da residência, o que são essas 3 etapas? Veja, dentro da cadeia formativa, né, você tem aí os 6 anos de formação, que é a graduação em medicina. Nesses 6 anos, os 2 últimos anos diz respeito ao internato, né? O internato é a vivência em cenários de prática totalmente dentro do SUS. Esses cenários de prática, eles começam já no primeiro ano, mas os 2 últimos anos é praticamente integral a formação dele nesses cenários, nas redes de atenção à saúde, constituídas pelas unidades básicas, os CAPs, as UPAs, os AMAs e os hospitais, né, da rede. Isso é o internato. Aí o indivíduo se forma e ele vai começar a residência médica. A residência médica hoje são programas mínimos de 2 anos e máximo de 5 até 6 anos. Tem programa de 6 anos de formação. Você veja, o indivíduo que entra na faculdade com 18, ele vai sair com 30 anos para entrar plenamente no mercado de trabalho. E plenamente em termos, que ele vai continuar estudando ainda, né? Então, essa é a vida, né, do profissional de saúde e do médico, né? Então, você tem a residência médica. A residência médica hoje também se dá nos cenários de prática do SUS, com o acompanhamento do profissional de saúde e do trabalhador de saúde. Mas esse trabalhador, muitas vezes, ele não tem a formação pedagógica necessária para ele dar o processo de ensino-aprendizagem, né, interagir com o aprendiz. Então, é aí que você entra na formação e capacitação e a formação do que nós chamamos de preceptor. Preceptor, o que é? É o profissional do serviço que ele tem um preparo pedagógico para que ele possa dar aquela orientação de forma adequada ao aluno, né? Então, é a interface do serviço e faculdade tem que andar juntos nesse processo de formação. Os professores, eles têm, de um lado, interagir com os profissionais da rede do outro, que são os preceptores, cuja missão é a formação em campo de prática. Uma questão que também se coloca muito é o seguinte: bom, o curso vai evidentemente formar bons clínicos, mas isso não impede de as pessoas depois continuarem nas suas especializações, né? Veja, eu participei ativamente no processo de elaboração das diretrizes curriculares de 2014, compondo uma comissão de apoio ao Conselho Nacional de Educação e ao relator, que foi o professor Arthur Roquete Macedo, que foi reitor da Unesp e hoje é um dos membros mais antigos do Conselho Nacional de Educação. O que as diretrizes curriculares avançam é no sentido de especificar para que os 6 anos da formação da graduação devem focar que tipo de formação. E eu costumo dizer o seguinte: não é pouco, mas são 2 coisas que nós temos que dar conta em 6 anos. Formar bom médico em quê? Em tudo? Impossível em 6 anos. Mas ele tem que ser bom médico em 2 coisas. Ele tem que ser bom médico para dar conta da atenção básica dentro do programa estruturante da saúde no país hoje, que chama-se Saúde da Família. Então, ele tem que dar conta, ele tem que sair e se sentir confortável nessa atividade da atenção básica. E a outra atividade, ele tem que dar conta do atendimento de urgência e emergência em prontos socorros de pequena e baixa complexidade e do atendimento pré-hospitalar no âmbito do SAMU. Parece pouco, não é. É uma missão tremenda. Por quê? Porque no âmbito da atenção básica você tem alta complexidade dos casos, apesar dela ser considerada baixa complexidade do ponto de vista de reunir equipamentos tecnológicos, mas ela é de alta complexidade porque ela reúne casos complexos. Dar conta dessa missão não é fácil. E ali você resolve em torno de 80% dos casos de problemas de saúde da população, tá? E também na questão de urgência e emergência, né, que você tem que dar conta, porque, veja, as pessoas podem falar assim: puxa, mas na urgência e emergência precisa ser o melhor profissional possível. É verdade, tem que ser o melhor profissional possível. Porém, o mercado aponta o contrário. O mercado contrata
alunos recém-formados para a porta do sistema. Né? Então, o que acontece? Nós da escola, vendo isso, nós temos que dar o melhor tipo de formação possível para que esse indivíduo saia com uma postura tecnicamente adequada, incorporando valores éticos, humanísticos, para ser um profissional completo, né, nesse tipo de atendimento. Né? Então, essa é a missão hoje da escola. Depois o indivíduo vai fazer a residência médica. Na residência médica, Ulisses, tem uma inovação agora, que o primeiro ano, independente da especialidade que ele vai fazer, o primeiro ano será em saúde da família, com formação geral em saúde da família. Então, se o indivíduo vai fazer neurocirurgia, se ele vai fazer anestesia, se ele vai fazer cirurgia, o primeiro ano dele será em saúde da família. Por quê? Porque isso o instrumentaliza para essa necessidade da população e nós acreditamos que ele vai ser melhor médico na sua especialidade se ele tiver uma formação geral sólida. Esse é um princípio importante, né? Ele vai ser um melhor especialista se ele antes for um bom médico do ponto de vista da formação geral. Então é isso que nos aguarda nos próximos anos aí, né? Grandes emoções na área da formação em saúde, grandes desafios, uma missão gigantesca e que a CIS vai estar na agenda nacional e internacional com o seu curso de medicina cumprindo um papel e uma responsabilidade social importantíssima na região e no país. Nós teremos outra oportunidade de conversar, né, Zé Lúcio? Hoje, inclusive, está retornando a São Paulo, mas eu agradeço muito a tua presença aqui. Eu espero que você possa continuar nos dando aula. Né? Não, para mim é muito prazeroso. A população da nossa cidade, né? E ensinando as coisas que são importantes as pessoas saberem, né? Inclusive para se tratar também. Eu agradeço a oportunidade que você está dando para eu poder falar através da TV FEMA, para a TV FEMA, né, para a população de Assis, né, uma oportunidade boa a gente poder estar conversando sobre temas que têm sido a minha paixão de vida nos últimos anos. Para mim é prazeroso estar aqui com você, você é meu amigo, né, estamos aí nessa construção importante, né, nessa missão importante. E toda vez que você me convocar, eu estarei aqui como um bom soldado da FEMA. Nós teremos a oportunidade de outras vezes conversar com o professor Zé Lúcio, que vai estar aqui, inclusive, mais presente nos próximos meses, né, exatamente nesse trabalho de formação dos nossos possíveis professores no futuro. Muito obrigado e até uma próxima conversa para domingo. Obrigado a todos, boa noite.